quase morri porque minha mãe achou que comprar carregador para minha irmã era mais urgente que meu apêndice rompido. Agora ela perdeu minha custódia e diz que eu destruí a família. Eu tinha 16 anos quando tudo desmoronou. Morava com minha mãe e minha meia-irmã mais nova em Ohio. Minha irmã tinha 13 na época. E pra ser bem honesta, ela sempre foi a queridinha da casa. Sabe aquele tipo de criança que consegue tudo o que quer? Então, era ela. Popular na escola, mimada até o último fio de cabelo. E minha mãe a tratava como se fosse feita de ouro. Eu, por outro lado, sempre fui a filha do meio termo. A que não dava trabalho. A que entendia quando as coisas não podiam ser do meu jeito. A invisível. Meu pai biológico morava na Carolina do Norte. Ele e minha mãe se separaram quando eu era bem pequena. E durante anos eu só ouvi uma versão da história. Que ele era irresponsável, ausente, que nunca ligou pra mim. Minha mãe repetia isso como um mantra sempre que eu perguntava sobre ele. Então eu parei de perguntar. Parei de esperar. Aceitei que ele simplesmente não queria fazer parte da minha vida. Mas eu vou contar mais sobre isso depois, porque a história realmente começa numa manhã normal de primavera. Era uma quarta-feira. Eu estava na escola, tentando prestar atenção na aula de história, quando comecei a sentir uma dor na barriga. No começo foi só um incômodo. Sabe quando você acha que comeu algo que não caiu bem? Era isso. Tentei ignorar, respirar fundo, esperar passar, mas não passou. A dor foi piorando, ficando mais aguda, mais intensa. Em meia hora, eu estava suando frio e tremendo na cadeira. A professora percebeu que algo estava errado e me mandou para a enfermaria. A enfermeira da escola mediu minha temperatura, que estava um pouco alta, e perguntou onde exatamente doía. Apontei para o lado direito do abdômen e ela franziu a testa. Me deu um copo de água e disse que ia ligar para minha mãe. Quando minha mãe chegou, eu já estava curvada de dor. Mal conseguia ficar em pé. Ela entrou na enfermaria com aquela cara de quem foi interrompida no meio de algo importante. E minha irmã estava logo atrás, mexendo no celular. Antes mesmo de perguntar como eu estava, ela soltou um suspiro irritado e disse que eu estava inventando drama de novo, que eu sempre arranjava uma desculpa para faltar aula, que ela tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar correndo atrás de mim. A enfermeira tentou explicar que a dor parecia séria, mas minha mãe não quis ouvir. Me mandou levantar, parar de fingir e praticamente me arrastou até o carro. Eu mal conseguia andar. Cada passo era uma agonia. Quando finalmente me joguei no banco de trás, eu estava chorando de dor. Achei que a gente ia direto pro hospital. Rezei para que a gente fosse direto pro hospital. Mas aí, no meio do caminho, minha irmã começou a reclamar. O carregador do celular dela tinha quebrado de manhã. E ela não ia conseguir usar o telefone o dia todo. Minha mãe, sem tirar os olhos da estrada, disse que ia fazer uma parada rápida na Best Buy. Era só entrar, pegar um carregador novo e sair. 10 minutos, no máximo. Eu implorei. Juro que implorei. Disse que a dor estava insuportável, que eu precisava de um médico agora. Mas ela me cortou no meio da frase e disse que eu ia sobreviver 10 minutos, que minha irmã precisava do carregador, que eu estava exagerando, como sempre. Ela estacionou na frente da loja, saiu do carro e trancou as portas. Me deixou lá dentro, sozinha, morrendo de dor. Os primeiros 5 minutos foram os piores da minha vida até aquele momento. A dor era tão forte que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu me encolhi no banco, abraçando a barriga, tentando respirar. Mas aí a náusea veio, forte, violenta. Abri a porta do carro no último segundo e vomitei no estacionamento. 1 vez, 2, 3. Perdi a conta. Tentei gritar, pedir ajuda, mas mal saía som da minha garganta. Tudo estava girando. O estacionamento, o céu, as pessoas passando. Eu não conseguia focar em nada. A última coisa que lembro é de ter caído de volta no banco e sentido tudo escurecer. Não sei quanto tempo passou. Quando minha mãe voltou ao carro, com minha irmã ao lado segurando uma sacolinha da Best Buy, ela me encontrou desacordada, vomitada, pálida. Só aí ela entrou em pânico. Ela me levou correndo para o pronto-socorro mais próximo. Mas mesmo assim, mesmo vendo o estado em que eu estava, ela mentiu para os médicos. Disse que a parada foi só para pegar um remédio, que não demorou nada, que ela não sabia que era tão sério. Os médicos me levaram correndo para a sala de cirurgia. Fizeram exames, tomografia, uma porção de coisas que eu não lembro direito porque eu estava entrando e saindo da consciência. E foi aí que descobriram. Meu apêndice tinha rompido. A infecção já estava se espalhando. Eu estava começando um quadro de sepse. Se tivessem demorado mais meia hora, eu provavelmente não estaria aqui escrevendo isso. Fui direto para uma cirurgia de emergência. Não lembro de nada disso porque me colocaram num coma induzido. Fiquei assim por 3 dias.
3 dias em que eu não sabia se ia acordar, se ia sobreviver, se alguém além dos médicos estava preocupado comigo. Quando finalmente acordei, levei alguns segundos para entender onde eu estava. Tinha tubos por todo lado, máquinas apitando. Uma enfermeira estava ao meu lado, segurando minha mão. Ela tinha um rosto gentil, olhos cansados, mas calorosos. Ela se apresentou como Tai e disse que eu tinha dado um susto enorme em todo mundo. Perguntei pela minha mãe. Esperava que ela estivesse ali, do meu lado, preocupada. Mas Tai hesitou antes de responder. Disse que minha mãe tinha aparecido no primeiro dia, mas que depois disso estava muito ocupada com minha irmã. Muito ocupada. Eu quase morri, e ela estava muito ocupada. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva. Não ainda. Foi uma tristeza profunda. Um vazio que eu nunca tinha sentido antes. Percebi que, pros olhos da minha mãe, eu nunca tinha sido prioridade. Nunca fui importante o suficiente. Mas Tai foi diferente. Ela ficou comigo. Voltava no quarto toda hora para ver como eu estava. Trazia cobertores extras quando eu sentia frio. Conversava comigo quando eu não conseguia dormir de noite. Ela me tratou como alguém que importava. E isso fez toda a diferença. Foi Tai quem percebeu que algo estava muito errado. Não só com a minha saúde, mas com toda a situação. Ela conversou com a assistente social do hospital, uma mulher chamada Valerie, e juntas elas começaram a fazer perguntas. Como minha mãe tinha demorado tanto para me levar ao hospital? Por que ela minimizou a gravidade da situação? Tinha acontecido algo parecido antes? E tinha. Valerie foi atrás do meu histórico médico e encontrou um padrão preocupante. Consultas desmarcadas, vacinas atrasadas, medicamentos que nunca foram comprados. Pequenas negligências que, quando somadas, pintavam um quadro bem claro. Valerie também fez algo que mudou minha vida. Ela procurou meu pai. Tinha um número de emergência antigo no meu cadastro do hospital, de anos atrás. Ela ligou sem muita esperança de que ainda funcionasse. Mas funcionou. E meu pai atendeu. 2 dias depois, ele chegou ao hospital. Eu não o via pessoalmente desde que eu tinha uns 6 anos. Não lembrava direito do rosto dele. Mas quando ele entrou no quarto com os olhos vermelhos e o rosto cansado de ter dirigido a noite toda desde a Carolina do Norte, eu soube que era ele. Ele veio até a minha cama, me abraçou com cuidado por causa dos tubos e chorou. Pediu desculpas. Disse que tinha tentado tanto tempo manter contato, que mandava pensão todo mês, que ligava, mandava cartas, presentes, mas que minha mãe bloqueava tudo. Mudava o número de telefone, devolvia as cartas, dizia que eu não queria falar com ele. Eu chorei também, porque finalmente fazia sentido. Ele não me abandonou. Ele tentou. E minha mãe impediu. Quando minha mãe descobriu que meu pai estava no hospital, ela surtou. Chegou no dia seguinte furiosa, gritando no corredor que ele não tinha direito de estar ali, que ele estava se metendo onde não devia, que ela ia chamar a polícia. Os seguranças tiveram que intervir e praticamente a escoltaram para fora do hospital. Tai testemunhou tudo. E relatou tudo para o CPS, o Serviço de Proteção à Criança. Foi o ponto de virada. Nas semanas seguintes, enquanto eu me recuperava no hospital e depois na casa de uma família temporária, a investigação do CPS avançou. Eles conversaram com meus professores, que confirmaram que eu sempre parecia cansada, retraída e que faltava muito por motivos que nunca ficavam claros. Conversaram com vizinhos, revisaram registros médicos. E até minha irmã, quando pressionada, admitiu que minha mãe sempre dizia que eu exagerava para chamar atenção. Foram encontradas outras evidências também. Mensagens de texto em que minha mãe me chamava de dramática. E-mails antigos do meu pai pedindo para ver a filha, todos ignorados. Comprovantes de pensão que nunca foram usados para mim. O caso foi parar no tribunal. Meu pai pediu custódia, não temporária. Total. A audiência foi uma das coisas mais difíceis que já passei. Minha mãe estava lá, vestida como se estivesse indo para a igreja, tentando parecer a mãe perfeita. Ela chorou. Disse que me amava, que tinha cometido um erro, mas que não merecia perder a filha, que eu era tudo para ela. Mas o juiz não comprou. Ele tinha visto os relatórios médicos, tinha lido os depoimentos, tinha ouvido a gravação da minha mãe gritando no hospital. Ele concedeu custódia temporária ao meu pai. Minha mãe gritou no tribunal. Disse que estavam roubando a filha dela, que era injusto. Que meu pai tinha manipulado todo mundo. Ela foi retirada da sala ainda gritando. Eu fui morar com meu pai na Carolina do Norte. A casa dele era pequena, simples, nada comparado ao que eu estava acostumada, mas era cheia de paz. Não tinha gritos, não tinha comparações, não tinha essa sensação constante de que eu estava incomodando só por existir. Meu pai me matriculou numa escola nova, me levou num terapeuta, compareceu a todas as reuniões de pais. Ele cozinhava para mim todo dia. Perguntava como foi meu dia.
Me ajudava com lição de casa. Fazia todas aquelas coisas pequenas e normais que eu nunca tive. E pela primeira vez na vida, eu me senti segura. A terapia me ajudou muito. Levou meses para eu conseguir falar sobre tudo sem chorar. Para entender que nada daquilo foi minha culpa. Que eu merecia ser cuidada. Que não era dramática, nem exagerada, nem um peso. Aos poucos, comecei a me reconstruir. Minha irmã começou a me visitar depois de alguns meses. No começo foi estranho, mas com o tempo a gente conseguiu conversar de verdade. Ela admitiu que sempre soube que minha mãe me tratava diferente, mas que tinha medo de falar alguma coisa. Ela era só uma criança também, tentando sobreviver do jeito dela. A gente não é super próxima, mas a gente se fala. E isso já é alguma coisa. Meses depois da primeira audiência, teve outra. Dessa vez, o juiz concedeu custódia total e permanente ao meu pai. Minha mãe perdeu todos os direitos. Ela ainda podia pedir visitas supervisionadas, mas até hoje nunca pediu. O que ela fez foi me mandar uma mensagem. Uma única mensagem, cheia de raiva e mágoa, dizendo que eu tinha destruído a família, que por minha causa ela tinha perdido tudo, que eu era uma filha ingrata e cruel. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes antes de responder. E quando respondi foi curto e simples. Eu não destruí nada. Eu só sobrevivi. Bloqueei o número dela depois disso. Não por raiva, mas porque eu precisava seguir em frente. E não dava pra fazer isso carregando o peso dela nas costas. Hoje eu tenho 18 anos. Terminei o ensino médio com notas boas. Fiz amigos de verdade. Aprendi a confiar de novo. E decidi o que quero fazer da vida. Vou cursar enfermagem. Parece óbvio, né? Mas pra mim faz todo o sentido. Foi uma enfermeira que segurou minha mão quando eu estava sozinha. Foi uma enfermeira que viu além das mentiras e decidiu agir. Foi uma enfermeira que me salvou. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Eu quero ser isso pra alguém. Quero ser a pessoa que percebe quando algo está errado. Que não ignora os sinais. Que acredita quando alguém diz que está com dor. Meu pai me apoia completamente. Ele diz que vai ser a melhor enfermeira que já existiu. E eu acredito nele. Porque ele sempre acreditou em mim. Às vezes ainda penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se minha mãe tivesse me levado direto ao hospital naquele dia. Se ela tivesse me ouvido. Se ela tivesse me amado do jeito que uma mãe deveria amar a filha. Mas aí eu lembro que não posso mudar o passado. Só posso decidir o que fazer com o presente. E eu escolho ser grata. Grata por ter sobrevivido. Grata por ter encontrado meu pai. Grata por Tai e Valerie terem se importado quando ninguém mais se importou. Grata por ter tido uma segunda chance. Porque nem todo mundo tem. Teve uma coisa que Tai me disse no hospital, logo antes de eu ter alta, que eu nunca esqueci. Ela segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse que eu era mais forte do que imaginava. Que eu tinha passado por algo que quebraria muita gente. Mas que eu ainda estava de pé. Que isso significava alguma coisa. Na época, eu não acreditei muito. Me sentia fraca, quebrada, perdida. Mas hoje eu entendo o que ela quis dizer. Força não é sobre nunca cair. É sobre levantar mesmo quando tudo em você quer ficar no chão. É sobre escolher seguir em frente quando seria mais fácil desistir. É sobre transformar a dor em propósito. E é isso que eu estou fazendo. Tem dias difíceis? Claro. Tem dias em que eu acordo e ainda sinto aquela dor fantasma no abdômen. Dias em que eu vejo uma mãe e uma filha rindo juntas e sinto um aperto no peito. Dias em que eu me pergunto o que fiz de errado para não ser amada do jeito que minha irmã era. Mas aí eu lembro. Eu não fiz nada de errado. O problema nunca foi comigo. E nos dias bons, que são a maioria agora, eu acordo na minha cama pequena, mas confortável. Desço pra cozinha e encontro meu pai fazendo panquecas. A gente toma café junto, conversa sobre qualquer coisa, e eu saio pra escola ou pro trabalho meio período que arrumei numa livraria. É uma vida simples, mas é minha. E é boa. Minha irmã ligou semana passada. Disse que está pensando em se mudar pra Carolina do Norte quando terminar o ensino médio. Quer ficar mais perto de mim. Eu disse que ela seria bem-vinda, mas que ela precisa entender que aqui as coisas são diferentes. Não tem mimo. Não tem princesa. Tem responsabilidade e respeito. Ela disse que é exatamente isso que ela quer. Talvez a gente consiga ter uma relação de verdade um dia. Talvez não, mas eu estou aberta a tentar. Quanto à minha mãe, eu soube por terceiros que ela se mudou para outro estado. Não sei onde exatamente e, sinceramente, não me importo. Ela fez a escolha dela naquele dia no estacionamento. E continua fazendo escolhas todos os dias ao não admitir que errou. Tem gente que nunca vai pedir desculpas, que nunca vai reconhecer o estrago que causou. E você não pode ficar esperando por isso, porque pode esperar a vida toda. Você tem que fazer as pazes com o fato de que algumas pessoas não vão mudar, não vão crescer, não vão olhar no espelho e admitir seus erros. E tudo bem, porque você não precisa do perdão delas para seguir em frente.
Você não precisa que elas admitam nada para você ser feliz. Você só precisa decidir que merece mais e ir atrás disso. Foi o que eu fiz. E continuo fazendo todo dia. Semana passada, eu estava estudando para uma prova de biologia quando meu pai chegou em casa com uma caixa. Ele tinha um sorrisinho no rosto. Aquele tipo de sorriso que ele faz quando está orgulhoso de alguma coisa. Abri a caixa e dentro tinha um estetoscópio. Um estetoscópio de verdade, profissional, com meu nome gravado. Eu chorei. Não de tristeza, mas de felicidade. Porque naquele momento eu entendi que tinha encontrado meu lugar, minha família de verdade, meu propósito. Coloquei o estetoscópio no pescoço e olhei no espelho. E pela primeira vez em muito tempo, eu gostei do que vi. Vi uma garota que sobreviveu, que lutou, que não desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. Vi uma futura enfermeira, uma filha amada, uma pessoa com valor. Vi eu. E isso foi suficiente. Então sim, minha mãe perdeu minha custódia. Ela perdeu o direito de fazer parte da minha vida. E ela vai passar o resto dos dias dela culpando todo mundo menos ela mesma. Mas eu não destruí nada. Eu me salvei. E se isso significa que a família se desfez, então essa família nunca foi família de verdade. Família não deixa você morrendo num carro para comprar um carregador de celular. Família não minimiza a sua dor. Família não escolhe um filho em detrimento do outro. Família de verdade é o que eu tenho agora. Com meu pai. Com minha irmã, aos poucos. Com Tai, que ainda me manda mensagens perguntando como eu estou. Com Valerie, que foi na minha formatura do ensino médio. Essa é a minha família. E ela é mais forte do que qualquer laço de sangue. Eu aprendi muita coisa nesses últimos 2 anos. Aprendi que você pode amar alguém e ainda assim se afastar, porque amar não significa aceitar ser maltratado. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é sobrevivência. Aprendi que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. E não há nada que possamos fazer para mudar isso. Só escolher algo melhor para nós. E aprendi que vingança não precisa ser barulhenta. Às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, é ser feliz. É provar que você é maior do que tentaram fazer você acreditar. Minha mãe queria que eu me sentisse pequena, dramática, invisível. E hoje eu estou aqui, visível, válida, viva. Isso é vingança suficiente para mim. Então, para quem está lendo isso e passou por algo parecido, saiba, não é sua culpa. Você não é dramático. Você não está exagerando. Sua dor é real. Seus sentimentos são válidos. E você merece ser cuidado. E se ninguém ao seu redor está fazendo isso, procure quem faça. Professores, conselheiros, enfermeiras, assistentes sociais. Tem gente boa no mundo. Gente que vai acreditar em você. Gente que vai te ajudar. Você só precisa ter coragem de pedir. Eu tive. E mudou tudo. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma vítima. Vejo uma sobrevivente. E logo, vou ver uma enfermeira fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Porque no final, a melhor forma de curar suas próprias feridas é ajudar a curar as dos outros. E é isso que eu vou fazer, para sempre. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.